Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da meditação na palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na palavra de hoje nós traremos um tema a respeito da opressão do fraco. A meditação na palavra consiste em trazermos um tema normalmente que está sendo debatido nas igrejas, um tema possivelmente de comportamento humano, de ética, ou algo que esteja sendo discutido na sociedade, algo de relevância, trazemos para a meditação na palavra e debatemos e conversamos, eu e você, à luz da palavra de Deus. E como eu falei, a meditação na palavra de hoje traz o tema da opressão do fraco. E quando eu digo fraco, digo pobre, digo fraco, digo todo aquele que passa por alguma situação de vulnerabilidade. Muito bem. A esse respeito, há um provérbio muito esclarecedor. Se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, como eu costumo chamar o seu manual da vida, eu peço que você abra no livro de Provérbios, no capítulo 14. Livro de Provérbios, capítulo 14. E nós leremos o verso 31, que diz o seguinte: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Eu vou repetir. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Meu amigo e minha amiga, este verso de provérbio, ele é muito esclarecedor e muito importante, sobretudo na sociedade atual, onde há uma forte tendência de desconsiderar o pobre, o fraco, o vulnerável de alguma forma. Porque é um mundo de extrema competitividade e um mundo onde a prosperidade é buscada a qualquer custo. Portanto, aqueles que ficam para trás nesta corrida, nesta busca, são normalmente desprezados. Infelizmente, esta tendência não se limita apenas ao comportamento humano, mas também ao nível político, ao nível econômico, com suas tendências ultra-neoliberais, e ao mundo cristão. Infelizmente, vemos no mundo cristão pessoas que, embora se digam cristãos, agem completamente diferente do que agia o próprio Cristo. Porque consideram pessoas de valor apenas aquelas que possuem alguma prosperidade. E muitos, o que é ainda mais grave, muitos declaram e defendem que assim deve ser. Alguns buscam fundamentar esta ideia falseando contextos bíblicos. Mas é preciso lembrar que a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, sempre mostrou a opção de Deus pelos pobres.
E quando eu digo pobres, não digo apenas os financeiramente sem recursos, mas, como eu falei no início deste vídeo, os vulneráveis. Porque no Antigo Testamento, e nós vemos vários textos que afirmam isso claramente, há uma recomendação de cuidado, de apreço, de guarda da parte de Deus com relação aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros. 3 situações de vulnerabilidade naquele contexto do Antigo Testamento. E até mesmo no Novo Testamento. Então, quando a Bíblia Sagrada fala em viúva, órfão e estrangeiro, está falando de vulneráveis. E sempre quando se refere a estas personagens, se refere na forma de que devemos protegê-los, guardá-los, ajudá-los, auxiliá-los, amá-los. E não destruí-los, desprezá-los, excluí-los, como infelizmente temos visto na sociedade e infelizmente também em meios cristãos. A deturpação da teologia da prosperidade faz inclusive com que isso também seja reforçado, porque se você vai a uma igreja buscando prosperidade, caso não a consiga, você é um excluído, você é um derrotado, você não alcançou a meta. Mas esta nunca foi a atitude, nem o ensinamento, nem a orientação, nem o mandamento de Deus. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. E se você está com a sua Bíblia aí perto de você, como eu costumo dizer, o seu manual da vida, eu peço que você abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus. No livro de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, no capítulo 25. No capítulo 25. E nós observaremos uma afirmação do próprio Cristo que é muito clara a este respeito. Veja, o capítulo 25, a partir do versículo 31, ele diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, e fomos ver-te?
E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu amigo e minha amiga, este relato, o final de um sermão profético do Senhor, é muito esclarecedor. Nós vimos no Provérbios 14, se voltarmos para lá, para o livro de Provérbios, nós vimos no Provérbios 14, versículo 31, dizendo: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Aquele que criou o pobre. Quem é o que criou o pobre? Deus. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Honra quem? A quem o criou. A Deus. Veja como há uma relação perfeita entre este provérbio e a pregação de Jesus. Quem oprime ao pobre, ao vulnerável, e oprimia excluir, e oprimia não ajudar, e oprimia desprezar, o oprimia o perseguir, o oprimia dificultar. Isto tudo é oprimir. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, insulta a Deus. Mas o que se compadece do necessitado honra-o, honra a Deus. Jesus diz que chama de justo aqueles que deu de beber, que visitou na prisão ou no hospital, que deu de comer, que o recebeu em sua casa. Estes são os justos. Mas aqueles que não fizeram nada disso, no versículo 41 do capítulo 25 de Mateus, Deus, Jesus, nosso Senhor, os chama de malditos, porque estão desprezando o próprio Senhor. É bom lembrarmos também que no próprio livro de Mateus, no capítulo 5, nós temos uma passagem que é muito conhecida por quase todas as pessoas, que é o chamado Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui segue uma série de bem-aventuranças que Jesus declara aqui neste sermão. Nesse versículo 3, quando Jesus diz bem-aventurados aos pobres de espírito, nós vamos ter esse texto também lá em Lucas, no capítulo 6.
E quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, no texto grego, e aqui eu quero dizer que o Novo Testamento, até onde se sabe, ele foi escrito em grego, pelo menos a maior parte na língua grega. Supõe-se que talvez algumas partes do Novo Testamento tenham sido escritas em hebraico, mas os originais que chegaram até os dias atuais só existem na língua grega. Então, é possível que ele tenha sido escrito em grego, até porque na época em que foi escrito, a língua grega era a língua universal da época, como por exemplo o inglês nos dias atuais. Era a língua comercial, por assim dizer. Então, na língua grega, esse texto, bem-aventurados os pobres de espírito, quando Jesus diz pobres de espírito, foi traduzido por pobres de espírito, Jesus está falando, o texto está falando em ptroi to pneumati. Ptroi to pneumati. Ou seja, pobres de espírito. Você vai ver em Lucas, se você abrir Lucas, no capítulo 6, se você abrir Lucas no capítulo 6, a partir do versículo 20, diz o seguinte: é o mesmo sermão da montanha. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Então, na tradução, no texto de Lucas, é utilizado apenas a palavra pobres. Em Mateus, pobres de espírito. Na língua grega, no livro de Mateus, de fato está escrito tochoi to pneumati, que significa de fato pobres de espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que a missão cristã não se resume a uma missão social. A missão social também está na missão de Jesus, porém não se resume a ela. Em outras palavras, quando se fala em opressão dos pobres, não é apenas do pobre financeiramente, mas do pobre de espírito. E o pobre de espírito não é humilde. É o que tem vulnerabilidade também espiritual, mental, psicológica e também material. É, por exemplo, o pecador, que é um pobre de espírito. Porque na língua de Paulo, está vendido ao pecado. Ou seja, é ao oprimido em qualquer situação. Devemos, e é necessariamente importante, compreendermos a missão do cristão como um auxílio, como um amor por aquele que está financeiramente necessitado. Porém, não se deve resumir a isso. Mas também o auxílio àquele que está moralmente vulnerável, espiritualmente vulnerável, mentalmente vulnerável. Todo aquele que está oprimido. Esta é a missão do cristão. Porque, acima de tudo, devemos amar a Deus e também ao próximo como a nós mesmos. Então, não cabe, em momento algum, desprezar, excluir, desconsiderar qualquer pessoa.
E, sobretudo, aquele que está em alguma situação de vulnerabilidade, seja ela material ou não. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que uma nova postagem estiver disponível no nosso canal Preceitos de Fé, basta se inscrever aqui no nosso canal. E sempre que houver uma nova bênção disponível para você no canal Preceitos de Fé, você será avisado. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo em nosso vídeo e também de compartilhar esse vídeo no nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.